Boa tarde. Nós somos o grupo que vai estar falando sobre estrutura organizacional aquaviária nacional. Meu grupo é composto por mim, Alexandre, Luiz Eduardo e Natânia. Primeiramente, o que é estrutura organizacional? É o esqueleto, vamos dizer assim, de uma empresa, de uma entidade que, que visa executar seus objetivos, né, e seus valores. Todo lugar que a gente vai tem uma estrutura organizacional. Na faculdade a gente tem, né, que é coordenador, professor, aluno. Numa empresa não é diferente, né, que a gente tem as diretorias, os outros departamentos, financeiro, RH, é como se fosse isso. Agora, iniciando de fato a apresentação. Para o sistema aquaviário nacional, a gente tem a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Essa entidade foi criada pela Lei número 10.233, de 5 de junho de 2001. Foi alterada pela medida provisória número 2.217, né, do mesmo ano, só que do mês de setembro. E a gente tem também o decreto de 2002, número 4.122, que ele aprova o regulamento e o quadro demonstrativo dos cargos dessa entidade. O que essa entidade faz? Ela fiscaliza, ela é reguladora e fiscalizadora, né? Então, seria como se fosse o CREA para gente, para nós engenheiros. Pode passar o slide. Bom, agora falando de fato da estrutura da ANTAC, a gente tem a diretoria, né, que é dividida em gabinete do diretor-geral. A gente tem aí as relações internacionais, toda essa semelhança. A gente tem a secretaria-geral, a secretaria de planejamento e coordenação interna e também a secretaria de tecnologia da informação, que é TI, né? Seguindo, a gente tem, ainda no mesmo departamento de diretoria, a gente tem a Procuradoria Federal, Ouvidoria, Corregedoria, Auditoria Interna e a Comissão de Ética. Bom, como segunda grande parte dentro da estrutura organizacional, a gente tem a Superintendência de Processos Organizacionais. Vai ser melhor explicado mais à frente, mas a gente tem Superintendência de Outorgas, né, dos locais de portos e entre outras coisas. A gente tem superintendência de regulação, superintendência de fiscalização e coordenação das unidades regionais, que é onde ocorre a fiscalização de fato e o planejamento dos portos, de toda a navegação. Ainda dentro de superintendência, dando seguimento, a gente tem superintendência de desempenho, desenvolvimento e sustentabilidade, que é a parte que mexe com a estatística, né, com os dados e com o meio ambiente também. E a gente tem a Superintendência de Administração e Finanças, que é a parte de orçamento, licitação, do RH, entre outros. Bom, é isso aí, minha parte, vou desligar meu microfone. Agora eu vou dar continuidade na apresentação e, primeiramente, eu queria mostrar esse organograma em referente à estrutura organizacional dos portos. É, Como a gente pode ver nessa imagem aqui, a gente tem a Superintendência dos Portos e a partir dela a gente vai ter três derivações. A primeira está relacionada à Gerência Geral de Fiscalização e Outorgas, ou seja, vai cuidar dessa parte de fiscalizar e emitir licenças de uso, que são as outorgas, né? E nessa gerência, a gente vai ter duas derivações, que é a gerência dos portos públicos, que vai cuidar dos portos que não estão ligados à iniciativa privada, e também a gerência de terminais de uso privado, ou seja, daqueles que não são públicos. A segunda gerência derivada da Superintendência dos Portos é a gerência de gestão e desempenho, ou seja, que vai cuidar da administração e da função que o porto desempenha, né? Essa gerência tem duas derivações também. A primeira é a gerência de desempenho operacional, que vai cuidar de toda essa função que o porto tem que desempenhar para ver se está cumprindo o papel. E a gerência de gestão portuária, que vai cuidar dessa administração é, dos portos. E também a última derivação da Superintendência dos Portos está relacionada ao desenvolvimento e à regulação,
ou seja, a adequação dos portos quanto ao desenvolvimento. E, como o próprio nome diz, vão ser duas derivações, uma relacionada ao desenvolvimento e a outra relacionada à adequação, regulação desses portos. E agora eu vou apresentar esse outro organograma que é referente à navegação. Assim como nos portos, a gente vai ter uma superintendência de navegação, na qual irão se derivar duas gerências. A primeira gerência é a Gerência Geral de Navegação Marítima e de Apoio. É, e para quem não sabe, essa navegação de apoio é aquela que vai facilitar o transporte nos portos. Como o próprio nome diz, é de apoio mesmo, que vai apoiar a navegação marítima. E nela vão ser duas gerências derivadas: a gerência de outorgas de navegação marítima e de apoio e a gerência de desenvolvimento e regulação. É, a segunda derivação da superintendência de navegação é a gerência geral de navegação interior, que está ligado à navegação que não é a marítima, é a navegação interior nos trechos hídricos. E nela vai ter a gerência de outorgas e afretamento da navegação interior e a gerência de fiscalização da navegação interior. Ou seja, vai cuidar dessa parte de afretamento, que está relacionada ao frete, né? Ao transporte de bens na navegação interior e também a fiscalização desse tipo de navegação. E a última gerência relacionada à superintendência de navegação é a gerência de operação marítima e de apoio. Essa gerência tem duas derivações também, que é a gerência de afretamento da navegação marítima e de apoio e a gerência de fiscalização da navegação marítima e de apoio. Assim como na navegação interior vai ser o mesmo caso, só que agora estando relacionado à navegação marítima e de apoio. Agora eu vou falar um pouquinho dos objetivos da estrutura organizacional. Os objetivos são basicamente relacionados em regular e supervisionar as atividades de prestação de serviço relacionado com o transporte aquaviário e a exploração da infraestrutura aquaviária. E também está relacionado em garantir a movimentação das pessoas e produtos, bens, cargas, com segurança, regularidade e modicidade nos fretes e tarifas. Outro objetivo está relacionado em harmonizar o interesse dos usuários e dos operadores quanto ao interesse público e também o último objetivo é arbitrar os conflitos, mediar esses conflitos entre os prestadores de serviços e usuários, de modo a preservar a ordem econômica. Agora eu vou falar um pouquinho das competências dos portos. Algumas competências são propor um plano geral de outorga, de emissão dessas licenças de uso, também propor normas e padrões que vão disciplinar a maneira como a infraestrutura portuária é explorada, autorizar os terminais portuários privados quanto à sua operação e fiscalizar a administração desses portos. Também uma competência dos portos é defender e proteger os direitos dos usuários e aprovar a revisão de reajustes das tarifas portuárias. Também vai atuar propondo, delimitando a área dos portos e também vai nomear os presidentes dos conselhos de autoridades portuárias. Agora eu vou falar um pouquinho das competências relacionadas à navegação. Algumas competências da navegação são propor normas e padrões para disciplinar a exploração de serviços de navegação e exploração da infraestrutura aquaviária. Celebrar atos de outorgas, emissão de licenças de uso para o serviço de navegação e exploração das hidrovias, dos trechos hídricos, fiscalizar as empresas de navegação de longo curso, seja de cabotagem, navegação interior, apoio marítimo e portuário,
e atuar, assim como nas competências dos portos, atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários. Também atua, uma das competências é autorizar o afretamento das embarcações estrangeiras, ou seja, as que não são nacionais, e autorizar o transporte de carga prescrita. Agora eu vou desligar o microfone para dar continuidade na apresentação. Dando continuidade à apresentação, falando sobre a súmula administrativa da ANTAC, é dividida em 3 competências, de União, Estado e Município. A competência da União tem como princípio autorizar, por meio da ANTAC, a prestação dos serviços de transporte aquaviário, como, por exemplo, nas navegações de longo curso, cabotagem, apoio marítimo e apoio portuário. Navegação interior de percurso longitudinal, interestadual ou internacional. Também cabe na competência da União a navegação de travessia interestadual ou internacional que seja inserido na abrangência dos sistemas rodoviários ou ferroviários federais. Já na competência de estados, consiste em autorizar a prestação dos serviços de transportes aquaviários intermunicipal. E na competência de município, autorizar a prestação dos serviços de transportes aquaviários municipal, urbano ou de interesse local, que é bem definido em cada um. Bom, passa o slide, por favor. Eu vou falar um pouco agora sobre as diretrizes políticas, que consiste em aumentar a participação da bandeira brasileira com navios próprios na navegação de longo curso, reduzindo o elevado nível de afretamento de navios estrangeiros, que consiste na valorização das nossas cargas brasileiras. Aumentar a participação da navegação de cabotagem, incrementar a navegação interior, garantir suprimentos e serviços para as navegações de apoio marítimo e portuário, aumentar a navegação de transporte aquaviário na matriz de transporte brasileira, redução do consumo de combustível, maior preservação ambiental e prolongamento da vida útil da malha rodoviária. Passa o slide, por favor. Dando continuidade, vou falar sobre as normas de regularização editadas, as gerais, consiste na norma de fiscalização e processo administrativo relativo à prestação dos serviços de transportes aquaviários, de apoio marítimo e de apoio portuário à exploração da infraestrutura aquaviária e portuária. De portos, consiste no arrendamento de áreas e instalações portuárias, outorga de autorização para construção e exploração e ampliação de terminal de uso privativo. Pode passar o slide, por favor. Dando continuidade nas normas de regularização de navegação, consiste também na outorga de autorização para as empresas brasileiras de navegação, registro na ANTAC de toda a embarcação brasileira, homologação de acordo operacional entre empresas brasileiras e estrangeiras e afretamento na navegação. Passa o slide, por favor. Também concessão de benefícios aos idosos no transporte interestadual de passageiros, como também no processo de transporte público, outorga de autorização para explorar serviços de transporte de carga na navegação interior. Essas são as referências do nosso trabalho. A gente também pesquisou sobre o nosso assunto no material institucional da ANTAC, que nos ajudou para a apresentação do trabalho. Muito obrigada. Desde 2002, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, atua fortemente para tornar mais econômica e segura a movimentação de pessoas e bens pelas vias aquaviárias brasileiras. É responsável por regular e fiscalizar
as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária. Para ajudar na sua missão, a ANTAQ conta com 14 unidades regionais, além da sede no Distrito Federal, presentes em todas as regiões do Brasil, que funcionam como braços da fiscalização. Além disso, os postos avançados de fiscalização foram criados em vários portos brasileiros para garantir agilidade e produtividade na execução de suas atribuições, com o objetivo de harmonizar os interesses dos usuários, das empresas e entidades do setor, sempre preservando o interesse público. A ANTAQ atua em 3 esferas: navegação fluvial, lacustre de travessia, navegação de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e de longo curso, os portos organizados e as instalações portuárias neles localizadas, os terminais de uso privado, as estações de transbordo de carga, as instalações portuárias públicas de pequeno porte e as instalações portuárias de turismo. A ANTAQ conta em sua estrutura com uma diretoria colegiada, composta por 3 diretores, 5 superintendências, sendo 4 finalistas e 1 de apoio, além de 9 órgãos de assessoramento e apoio e 1 ouvidoria. Para o cumprimento de suas atribuições, a ANTAQ conta com planejamento estratégico, que é a ferramenta que norteia a gestão de seus projetos, destacando-se a agenda regulatória, que visa aumentar a efetividade da atuação da agência, a transparência e a previsibilidade de suas ações. A ANTAQ é reconhecida não só por sua atuação como agente regulador e fiscalizador, mas também pela produção de dados estatísticos do setor aquaviário, que são referência do mercado brasileiro. A navegação marítima é formada por navegações de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo e de apoio portuário. Nessa esfera de atuação, o papel da ANTAQ é regular e fiscalizar a prestação dos serviços. O objetivo é garantir a qualidade do serviço prestado e conciliar o interesse público com o dos usuários e das empresas de navegação. Para isso, a ANTAQ gerencia conflitos de interesses e combate situações de competição imperfeita ou de infrações econômicas. É a Agência Nacional de Transportes Aquaviários que autoriza as empresas brasileiras a atuarem na navegação de longo curso, na cabotagem, no apoio portuário e no apoio marítimo. Além das permissões, a agência é responsável também por autorizar afretamento e a liberação de cargas prescritas. Na ANTAQ, o setor de portos atua em relação a todos os assuntos que envolvem os 34 portos marítimos e terminais portuários de uso privado em todo o território nacional. Atuação que acontece dentro de uma extensão litoral de mais de 8.000 quilômetros e trata, em especial, do que diz ao processo de regulação da exploração de serviços e infraestrutura. A ANTAQ participa diretamente do desenvolvimento portuário, ao propiciar e incentivar investimentos que geram emprego e renda no modal responsável pela movimentação de 95% das cargas destinadas ao comércio exterior. Cabe à agência regular o sistema logístico do transporte marítimo, principalmente porque movimenta mais de 90% de cargas no país. Os projetos de construções e ampliações de terminais privados também são analisados. Nesse processo, a ANTAQ atua como facilitadora entre os executores da logística, autoridades portuárias, terminais arrendados e privativos, entre outros. Trata-se de uma atuação pontual sobre questões típicas do setor portuário, que abordam, por exemplo, as áreas de meio ambiente, outorgas, estudos e regulação voltados para portos públicos e privados,
O objetivo é gerar soluções mais rápidas e propor alternativas inovadoras. Para aprimorar a gestão ambiental junto aos portos, a ANTAQ desenvolveu e implantou o Índice de Desempenho Ambiental, IDA, que faz a avaliação semestral da gestão ambiental das instalações portuárias sobre o cumprimento das conformidades ambientais regradas por regulamentos específicos e outros parâmetros pré-estabelecidos. Na área de meio ambiente, a ANTAQ trabalha pelo aprimoramento da relação porto e meio ambiente, a fim de estimular o desenvolvimento ambiental, delineando os instrumentos de gestão e planejamento em conjunto com as instituições reguladoras do setor. As atividades de navegação interior são aquelas que abrangem o transporte de carga e passageiros na navegação interestadual e internacional, de percursos longitudinal e de travessias interestaduais e internacionais. A ANTAQ é responsável por elaborar a proposta para o Plano Geral de Outorgas para a prestação de serviços de transporte aquaviário de cargas e passageiros. Além disso, supervisiona a atuação das empresas, atua na defesa dos direitos dos usuários, autoriza o afretamento de embarcações estrangeiras e de cargas prescritas à bandeira brasileira, propõe ações fiscais e autuações de infrações. Para o desempenho das atribuições, a agência produz as regras que norteiam a emissão das autorizações para exploração da atividade de prestação de serviços de transporte aquaviário, que utilizem a infraestrutura aquaviária federal. E ainda promove estudos relacionados ao transporte aquaviário na navegação interior, concentrando dados e informações sobre esse setor, que servem como instrumento de orientação para o mercado. Também incentiva a integração intermodal, agindo de forma coordenada com outros órgãos intervenientes. O objetivo é melhorar o aproveitamento das hidrovias e estimular a formação de uma cultura voltada para a integração entre os modais, em que o transporte aquaviário seja valorizado pela sua eficiência, do ponto de vista econômico, social e ambiental. A atividade de fiscalização da ANTAQ consiste em garantir aos usuários do transporte aquaviário a prestação de serviço público adequado. Para isso, a agência fiscaliza a prestação de serviços de transporte em diversas esferas. Baseada em uma atuação estratégica e sistêmica, a ANTAQ busca garantir a prestação de um serviço que cumpra padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, continuidade, atualidade, generalidade, pontualidade, cortesia na sua prestação e preservação ambiental. A ANTAQ tem sua gestão pautada pela transparência de seus atos e pela inter-relação permanente com o setor. As reuniões de diretoria são transmitidas pela internet, permitindo que o setor, por ela regulado, e a sociedade possam acompanhar ao vivo as decisões do colegiado. Já a relação com o setor se dá por meio de uma agenda de encontros permanente com os representantes dos usuários do setor, como o Fiesp, a NUT, Secafé, a EB, a EXA, o Suporte, CNI, CNA e CNT, com o objetivo de ouvir suas demandas e aprimorar a atividade regulatória. É assim que, desde sua criação, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários atua fortemente para cumprir sua missão de assegurar à sociedade a adequada prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e hidroviária, sempre com o compromisso de garantir condições de competitividade e harmonizando os interesses público e privado.